Aí, então deixa eu... Tô ativando o pessoal no grupo, vamos ver quem vem, mas que legal, já tô feliz já de você estar aqui comigo. Me fala de onde você é, você fez Então, um eu, curso, como que tá? na verdade, assim, vou contar minha história bem rapidinho, tá? Pode contar, temos tempo. Eu sou psicóloga, Uhum, em transição de carreira. Eu tive ótimo, aí mais de 30 anos em área comercial. tá, E eu tenho uma questão, assim, que para mim me trava muito. tá bom. Eu tenho dificuldade de internet. Eu sou offline. Eu gosto do contato pessoal. Aham, E aí eu comecei a ver, porque eu atendo clínica, né? uhum, E aí eu falei, poxa, eu precisava dar uma alavancada em questões financeiras. E aí eu comecei a ver a questão da NR1, até porque eu tenho um tecnólogo como RH e certo, sempre fiz a questão de gestão de pessoas. Eu sempre trabalhei na parte de supervisão, treinamento e tudo mais. uhum, E eu sempre tive, assim, facilidade de falar em público, e aí eu dou palestras e tudo mais. E aí eu comecei a elaborar algumas coisas que eu poderia fazer. Aí eu pensei em algumas coisas, fiz a minha pós-graduação em educacional e hospitalar. ótimo, E aí eu peguei e falei assim: "Poxa, tem uma oportunidade aí surgindo com a NR1. E aí eu vou começar a entrar nesse mundo". aham, E comecei e vou ser sincera para você, fiz vários cursinhos aí, vendo, imersões, e a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente ir filtrando para ver qual que era a melhor opção para mim. E claro, aí vi uma coisa que me interessou bastante, que é a questão educacional. Então, eu comecei a ver aí os seus vídeos, tal, aí eu falei assim: "Poxa, eu queria saber mais informações", tanto é que eu tô com estava estudando agora, eu tô com a NR17 aqui, vendo ergonomia e tal, não sei o quê, falei: "Poxa, eu tenho que maravilha. fazer lições de casa para estar preparada para ir". Inclusive, eu já fiz uns pré-agendamentos com algumas escolas. Olha que legal, É, eu já peguei e comecei a falar assim: "Olha, eu tô com uma metodologia muito bacana para a gente conversar a respeito, vocês vão precisar ver isso daí". E aí, eu tenho o pessoal me falou coisas que é muito pertinentes, falaram: ah, "Olha, Sandra, a gente pode até conversar, mas nós estamos aí em período de fechamento de ano e pré-matrícula. uhum, Então, eu quero me preparar para o começo do ano, que eu sei que agora é me preparar, pegar informações para poder tá aí capacitada para ir atender esse público". perfeito. E E de aí quem você é, Sandra? eu sou da região de Campinas, eu sou de Sumaré, Campinas, olha que é, legal. São Campinas, Paulo. teve um... Eu uso nas minhas palestras, né, Campinas como um case de... Parece que nos últimos 10 anos, mais de 19 mil professores foram afastados lá. Sim, e Por eu questões tenho de 2 saúde filhos mental, né? e eu tenho 2 filhos professores, e aí Ah, a gente troca muita ideia. E caramba. aí ele sempre me fala algumas coisas, em situações que eles não sabem como trabalhar, principalmente a questão da saúde mental, da carga muito grande, dessa questão, tanto é que eu faço também alguns estudos sobre parentalidade, Uhum. para poder trabalhar com a família, porque é muito difícil, e inclusive na minha clínica, a maioria dos adolescentes que vêm, na verdade, o problema é familiar. Eu tenho que Claro, começar pelos pais para depois ir lá e conversar com o claro, adolescente, com claro. a criança. Os adultos estão adoecidos, né? E aí, Sim. consequentemente, está passando para as crianças, não tem... É, e na verdade, assim, existe uma questão na parte educacional, aonde fica muito os pais são meio perdidos. Então, uns são muito permissivos, outros são muito, não consegue ter um diálogo com os filhos, entende? Tanto é que eu semana passada, por exemplo, eu dei uma palestra falando sobre, reconectar ao mundo hiperconectado, porque as Legal. pessoas a gente fala de tecnologia, mas todo mundo está não conseguindo mais fazer uma conexão pessoal, sabe. Tá muito difícil, né? Tá.
E aí, eu É, queria te fazer algumas perguntas que depois aí você me ajude. por Por favor. exemplo, NR1. Quando a gente fala, por exemplo, a questão da escola, qual que é a norma que a gente, por exemplo, vai mais utilizar? A 17? Na escola, é que assim, tanto na escola quanto nos outros segmentos, existem algumas normas setoriais. Sim. Escola, escola é uma norma que ela é uma norma, é um segmento que, para nós, engenheiros de segurança do trabalho, a gente consegue permear em tudo, né? Em tudo. Tem Uhum. construção civil, tem cozinha, tem produto químico. Agora, indo pelo viés da saúde mental, que é o que a gente está tratando aqui, que são as questões dos riscos psicossociais, É, acho interessante você dar uma lida, quando você puder, é. na Lei 14.831, que é de Espera só um pouquinho, é 14, 831. 831. Tá, Isso. anotei aqui. Você chegou a fazer o meu cursinho ou não? Você chegou a... Não, eu baixei o teu material. Tá, Aliás, eu estava para fazer o teu cursinho, aí, como eu estava terminando um outro, eu falei assim: eu vou pegar o seu, da segunda aproveita etapa, esse final agora, de eu ano já aí vou que as fazer, escolas eu já vou estão fazer. se preparando, porque lá eu aprofundo um pouco mais só na escola. Assim, tudo que eu vou falar é de escola, porque a escola, ela por muito tempo, ela ficou muito aquém, aliás, até hoje ela é aquém da sociedade, então parece que ela Uhum. está numa bolha, parece que as relações trabalhistas não chegam na escola, parece que não tem relação funcionário e empresa, se é rede pública ou rede privada, o professor dá aula por amor, isso, aquilo, e os riscos, eles são negligenciados, Sim, entende? E lá eu explico para você, assim, o que é risco químico. Aliás, eu vou começar aqui. O que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Que é disso que você precisa ter essa noção para você atuar, né? Como aham, no seu fazer vai ficar muito, muito melhor. Você tendo esse entendimento técnico da norma, para quando você for vender os seus produtos, sim, sim. né? E aí você já vai com propriedade naquilo que é a linguagem do corporativo. Eles É. querem saber, tá, o que você vai fazer o que aqui? E lá no Hum, curso mostra, ó, eu venho aqui para te ajudar a atender a legislação e ainda ganhar com isso, ainda ter lucro. Que as escolas de rede pública, eu acho que você deve conhecer a realidade, né? Eles nunca têm hum, dinheiro, nunca têm dinheiro, é isso, é aquilo, dá para você participar de licitações, enfim, mas as escolas, principalmente as escolas pequenas, de bairro particular e tal, elas vão ser alvos de auditoria. Então precisa cumprir a legislação bonitinho. E pouca gente está fazendo isso, né? Daí, Na verdade, eu escolhi meu nicho de trabalho, até pelo que eu vi, que é bem complexo. Então, eu falei assim, bom, eu tenho que escolher um nicho e melhorar e conhecer isso. Eu adotei a escola. maravilha, maravilha. É um local muito bom para se trabalhar, tá? Uhum. De questão voltando no curso, tá? Lá no curso eu mostro para você Uhum. bonitinho. O curso já Bonitinho. está aqui programado para fazer, não é porque eu estou falando com você, não, é Não, porque fica eu já ia tranquila. fazer isso. O e-book, dá uma lida nele, porque o curso O e-book eu estou lendo. isso, Todos os seus maravilha. materiais eu baixei. Vai ter várias sacadas lá que eu explico, eu procurei deixar bem, bem acessível a linguagem técnica, né? Para deixar você Uhum. facilitada, né? Entendendo Sim, do sim. que a gente está falando, porque se Porque eu a coloco gente tem que só. mostrar para o nosso cliente, né, quem a gente for visitar, que você tem conhecimento técnico e você sabe o que você está falando, né? Exatamente, Porque o exatamente. que a Senão gente você vê só vai ser só mais pensando. uma psicóloga que está Não, tentando aí vai vender um ser mais sonho uma único. pessoa entre tantas que vai começar a surgir por aí, porque vai começar a aparecer todo mundo agora. Não, já está aparecendo, você não tem ideia. Não, tá demais. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, eu já volto com você bem rapidinho, peraí. Vai lá.
Tá me escutando, né? Estou tranquilo. Maravilha, então. Então, do ponto de vista de gerenciamento de risco ocupacional, você precisa ter um entendimento legal para você poder falar disso com propriedade, né? Você poder Uhum. vender. Você falou de um negócio que é a questão da dificuldade com a internet e tudo mais e tal. Então, com isso, você vai ter que ir visitar as empresas, né? Porque a Sim, internet, hoje, as redes sociais, na realidade, elas são ali a nossa vitrine para apresentar aquilo que a gente faz profissionalmente e tudo mais, né? Se você um dia quiser aparecer, ou, enfim, não precisa nem aparecer, divulgar algumas coisas, é importante que você tenha, sei lá, alguém que cuide dessa rede social para o seu negócio. sim, Não sim. precisa você aparecer, colocar cara, gravar vídeo e tal. Não precisa. Tem gente que acha que precisa e não, não. Pode ficar nos bastidores ali e chamar para essa conversa, né? No 1 a 1 Sim. aqui, você vai aumentar ainda mais seu alcance, né? Maravilha. Então, sabendo dos riscos que envolvem nas escolas, o caminho está lá, está no e-book, está bonitinho lá, mastigadinho ali para você digerido, para que você Eu vi. possa entender e levar um pouquinho dessa linguagem técnica e ver o que vai atender a legislação e o benefício, né? Porque os empresários perguntam, eu vou ganhar o quê com isso? Ah, Hum. só a multa, você vai deixar de ser multado. Muitos deles não estão nem aí para multa, tá? Eles Sim, estão, isso daí não vai dar nada, não. Isso daí é só mais um curso, isso aí é só mais um custo para a empresa, isso aí... E os funcionários, os professores adoecendo, saindo de sala de aula, e por aí vai. Você tem acompanhado, você tem 2 filhos, você mora em sim. Campinas, enfim, eu acho que é um bom campo para você, um bom nicho. Eu acho que se fizer um trabalho direitinho, a tendência é decolar. Olá, Alice, tudo bem? Chega bem-vinda à nossa conversa aqui. Estou trocando uma ideia com a Sandra. Sandra aqui. Ela tá Boa noite. Estou em trânsito, aí não consigo abrir a Fique câmera aqui, tranquila, mas mas fica com a saindo do gente aí, muito consultório indo feliz, para casa. Estou aqui. feliz de... Até às 8 eu fico, depois eu tenho um atendimento para fazer, mas até às 8 eu fico. Tá ótimo, Obrigada, obrigado, tá? obrigado por estar conosco. Sandra, o que mais posso te ajudar? Então, na verdade, eu vou fazer aí o teu cursinho para ver e depois e querer saber de você, né? O que você tem aí para gente de conhecimento que você possa trazer, que a gente possa aí acompanhar com você e se qualificar. Claro, claro, claro. Então, qual que é a ideia, né? A ideia desse curso, é claro, é capacitar mais gente, mais profissionais, porque são muitas escolas, assim, longe de qualquer ambição minha, querer dominar mercado, nossa, não, a gente precisa se ajudar por conta do que a gente está vendo, né? Das crises sociais que estão existindo. Então, muito disso muito das violências que a gente está sofrendo na nossa sociedade, seja no trabalho ou no contexto social, está nascendo dentro da escola, porque a gente aqui na Reinventando a Educação, a gente visita escolas públicas, né, bem em locais diversos do Brasil, então a gente conhece várias realidades e também escolas de elite, né, e a gente vê uma violência sendo reproduzida, assim, na maneira de que quem está ali na escola pública não tem muitas oportunidades, é sempre ali oprimido, quem está na escola da elite ali está sendo, né, opressor, e isso, né, está gerando mas muita mal-estar, muitas mazelas para a nossa sociedade. Do ponto de vista de trabalho, assim, é absurda a diferença de você ir para uma escola de elite para uma escola da rede pública, de condições de trabalho, que eu digo condições físicas, tá? Você precisa de uma lousa, você tem uma lousa interativa, lá na escola pública ainda é giz, saliva e lousa, tá? Data show, ar-condicionado. Lá na escola pública é só o que dá lá, mal e mal, é um ventilador que o professor leva lá para ele poder se ventilar. Então, agora, no ponto de vista psicossocial, tá bem igual, assim,
tem umas violências nas escolas particulares, assim, que a gente vê vindo de cima para baixo, questões de assédio, de discriminação. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou abrir essa caixa, né, de diálogo com vocês, quero também escutar vocês, e vou mostrar os mecanismos aqui, né, para a gente poder eliminar isso, porque é um direito do trabalhador, é um dever da empresa, e sabemos como fazer, tá? Sabemos como fazer. Existe um negócio chamado segurança no trabalho, isso é um direito constitucional, entende? Então, o professor, como personagem, ator principal da escola, ele está aquém de muitos direitos básicos, como a questão da ergonomia, por exemplo. Posso falar da ergonomia aqui administrativa, mais questões de física, né? Questões físicas. Como é que ele dá aula, só tem aquela mesa, não tem uma iluminação adequada, não tem a temperatura, a NR17 vai falar até de temperatura ideal para um trabalho, que é um trabalho administrativo, né? Um trabalho numa sala. Então, tudo isso é negligenciado, tudo isso é mal e porcamente executado. E existe na escola pública, principalmente na escola pública, por conta da quantidade de servidores, um setor que cuida disso, ou deveria cuidar, né? Pode ser tá na Secretaria de RH, a própria Secretaria de Educação, alguém precisa assumir isso, entende? E executar o que a norma diz. A norma está aqui desde 78. Desde 78 que existe esse negócio aqui, ó. Tá? Agora está ganhando uma expansão maior, claro, por conta dos veículos de comunicação, por conta das redes sociais. Então, agora que está tendo visibilidade. Mas, por exemplo, o Brasil era campeão na década de 70 em acidentes, né? Acidentes de trabalho. Aí a gente envolve risco físico, químico e biológico. Agora, você vai falar para mim que fatores psicossociais só existem a partir de agora, né? Isso sempre existiu. Faz parte da organização do trabalho e da nossa cultura, né? Da nossa cultura de trabalho. Herdamos um jeito de se trabalhar que vem da cultura bélica, né? Vem de guerra, a gente usa vocabulário de guerra no trabalho, a gente passa um período, né, de toda a nossa história, de toda a nossa ancestralidade regada a rios de sangue, a trabalho escravo, a mercado olha o que a gente viveu agora, tipo, faz 100 e pouquinhos anos, não faz muito tempo, e só agora, em 2024, 2023, começaram a falar. Na realidade, eles já estão discutindo, Sandra e Alice, essa questão, né, psicossocial, desde 2007, para vocês terem noção. Olha como a legislação ela é lenta. Desde 2007, a pauta foi lá para... que é uma comissão, né, tripartite, então governo, empregadores e empregados que discutem as normas, levam lá os dados de acidente, levam tudo mais. Desde 2007, está tramitando no Congresso, até aí entra governo, sai governo, isso, aquilo, até 2024, eles, vamos incluir essa questão aí psicossocial. E aí dispara um alarme em todo mundo, um alerta em todo mundo, e agora NR1 para lá, saúde mental para cá, o que a gente vai fazer? A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar, isso, aquilo, e eu mostro, né, na escola como um exemplo, mas eu também atuo nas empresas. Vai sair um e-book daqui a pouco, NR1 nas empresas, como as empresas devem gerenciar os fatores de riscos psicossociais, né, que são aí, se a gente for falar aqui, são as relações que adoecem no trabalho, né, existem diversas, né, vai desde regime de contrato, remuneração, reconhecimento, metas, pressão, né, sobrecarga, isolamento, tem um monte, eu nem abri aqui meu e-book, só o que tá me ocorrendo aqui agora no nosso diálogo. Então, as pessoas ainda estão aprendendo sobre isso, principalmente os trabalhadores, né, estão cada vez mais antenados, os profissionais também estão, mas é difícil um pouquinho quando a gente encontra resistência na cultura organizacional. Quando eu falo de cultura organizacional, eu falo de diretores, donos das empresas que estão lá e que permitem esses abusos e permitem que essas violências acontecem na empresa que eles dirigem. Eles não dão subsídios para os profissionais trabalhar, ou nem sabe que isso existe na empresa, tá viajando de helicóptero para lá, para cá, isso, aquilo, nem
pisa no chão da fábrica, tá cagando. Ah, morreu alguém, substitui. Ah, processo trabalhista, já separam o dinheiro. Tem empresas que já têm um dinheiro para o jurídico. Tipo, não paga insalubridade não, deixa entrar na justiça, que até ele entrar na justiça, o dinheiro que a gente tem aqui investido no banco já rendeu tanto que dá para pagar a merreca que ele vai ganhar aí no acordo. Então, para quem entrar, né? Porque pode ter né? pessoas que acabam nem sabendo e não entrando, né? E aí eles ganham, também, né? As empresas ganham nisso, né? Por conta da ignorância, né? A pessoa não sabe os seus direitos, ou cai nas mãos de advogados também, charlatões e por aí vai. Então, é um tema muito sensível, e quanto mais a gente ampliar, né? Por isso que eu abri esse espaço aqui, é um espaço que eu sinto assim, uma vontade de trocar e de oferecer esse conhecimento, de tecer esse conhecimento junto com vocês, né? Por conta disso, tem muita gente que não tem acesso ao básico, tipo, é um direito seu, que é o básico, tá? E ainda aumentou com a entrada da lei de terceirização, a famosa pejotização do trabalho, piorou demais a situação dos trabalhadores, assim, piorou, sim, ó, muito, mas muito, muito, muito. E aí a gente vê um monte de gente defendendo que CLT não vale nada, que estudar não vale nada, e só gente jogando desinformação pro povo aí. E o povo comprando, e o povo, isso é negócio... Você vê adolescente hoje xingando o outro, mostrando a carteira de trabalho, né? A CLT. Assim, é uma feia. Isso aqui, você vai ser CLT. Olha o absurdo que a gente está. Né? E aí não sabem os direitos básicos, o que é o trabalho, o significado do trabalho para a vida, e a gente precisa educar esse povo aí, gente. A gente precisa trocar essa ideia, porque os nossos adolescentes, enfim, a gente tem um projeto social que esse ano já está encerrando as nossas atividades, mas ao longo do ano a gente escolhe algumas ONGs, e a gente vai lá trocar uma ideia com os adolescentes sobre trabalho, sobre os riscos, sobre trabalho pode te matar, você não pode ser discriminado no trabalho, a gente vai dar o letramento para eles, porque do jeito que eles entram sem saber, como a Alice trouxe para a gente, eles são vítimas assim, muito fáceis desse sistema adoecedor. Eu fico triste de falar que empresa é moedor de carne, muitas são. Né? Usa, adoece, descarta, vem no próximo. Então, era para ser vida, né? Uma ferramenta incrível da sociedade, como promoção de educação também. As empresas têm um papel muito importante sobre isso. Então, queria ouvir vocês, agora que eu já até a terceira, a quarta aqui fui. Vou deixar a Alice falar um pouquinho, porque eu monopolizei bastante aqui, eu fiquei falando bastante, agora vamos dar um espacinho aí. Eu sou psicóloga. Legal. Hoje eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho, além do consultório, né? Hoje eu não atendo mais crianças, eu falei que a idade vai chegando, o joelho não aguenta mais ficar baixado, mas eu atendo adolescente, uma parte de adolescentes que eu amo, e adultos, e aí venho fazendo um trabalho de palestras, mentorias, falando sobre autogestão financeira e emocional. Que legal. E nesses últimos meses, estudando pra caramba sobre NR1, me despertou, porque eu venho do corporativo, né? Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, como... Vencedor. Imagina! E foi o adoecimento emocional que me fez fazer a transição de carreira e partir para a psicologia, né? Bacana, bacana. Então, quando eu comecei a ver algumas coisas o ano passado ainda, eu falei, olha, caramba, acho que eu posso contribuir nesse lugar, né? Até porque, não hoje atendo professores, atendo alunos, e o que você falou anteriormente das escolas de elite, né? Uhum. Como está todo mundo adoecido, não só os professores, mas os alunos, e dependendo dos colégios, né? Eu tenho uma galerinha aqui que faz parte de colégios bem renomados, né? Que eu falo que são moedores de pessoinhas, e a minha galerinha quase toda toma ansiolítico, toma remédio e se corta, então é bravo, né? Acho que
E de onde você Demorou. fala? Eu tô em São Paulo, Hum, eu atendo na região do Morumbi e moro no Butantã. legal, bacana. Esse trajeto que eu tô fazendo. E aí, estamos estudando, e aí eu vi o teu. Apareceu um patrocinado de vocês. Olha que Pra legal. mim. Só para falar, então tá funcionando o patrocinado, tá? Obrigado. Apareceu do e-book ou do curso? Do e-book. Tá Acho que é bom. do e-book. O NR1 na escola ou Cultura do Cuidado? NR1 na escola. Ótimo. A gente vai lançar já já o NR1 na empresa, porque o conceito é o mesmo, né? Eu tive que, a gente aqui na estratégia, a gente falou, vamos nichar por conta da Reinventando a Educação e também para ajudar, de fato, quem está ali na escola, porque os números são absurdos, né, Alice? Eu estava conversando com assim, em São Paulo, tipo, vou colocar aqui para mais, né, que essa é uma estatística de 2023, mais de 112 professores são afastados por dia por conta de saúde mental. Então, não É vai ter muita mais gente. professor. Não vai ter mais professor. Muita né? gente. Então, eu tenho uma moça da escola pública que ela não consegue voltar, já tem quase 2 anos. Então é muito sério. E uma pergunta, Lailson, você vê as escolas se preocupando com esse movimento, né, com essa obrigatoriedade? olha só, ótima pergunta, excelente questão. A gente tem alguns grupos, né, de escolas que a gente tem parceria, a gente anda, isso, aquilo. Pouquíssimo movimento, tá? De verdade. Pouco movimento de a gente querendo fazer, investir em saúde mental e tudo mais. Eles estão mais, mas não é só as escolas não, tá? As empresas também. Algumas empresas mais maduras, obviamente, já tem ali já uma cultura, já saíram na frente. Mas conhecendo o brasileiro, é assim, vão deixar tudo para o ano que vem, e eu estava conversando com a Sandra antes, vão até esperar a própria multa, não vão acreditar que o Ministério do Trabalho vai atuar e tudo mais, por aí vai. Eu escutei de uma colega nossa, uma parceira nossa, ela atende uma rede, várias redes, né, de escolas grandes também, em São Paulo, dizendo que, assim, não querem investir nisso. Não tem dinheiro, aliás, não querem investir, não tem dinheiro para investir em saúde mental para cuidar do professor. E aí você olha a mensalidade da escola, qual que é o ticket médio da escola? São 5 mil reais. A escola tem quantos alunos? 2, 3 mil alunos. A conta não bate, né? Então, estão mesmo ali esperando o fiscal bater na porta. Que é o que vai acontecer. Até porque, assim, eu não sei se eu entendi de novo, eu tô olhando, mas ainda estou bem júnior, né, estudando, mas as empresas não terão que, ou as escolas, né, não terão que apresentar nada, né, de que elas estão fazendo tanto diagnóstico quanto todo o pós, né, todo o programa. É isso mesmo, né? Olha que legal, eu vou marcar você falando aí essa necessidade, eu vou marcar uma conversa, uma aula extra aqui para eu explicar para vocês o que o Ministério do Trabalho vai auditar, o que ele vai exigir das empresas. Eu acho que é um tema legal, né? Legal. Porque quem é o Ministério do Trabalho? E, assim, tem um monte de coisa, tá, Alice, que precisa enviar para o Ministério do Trabalho, mostrar para o Ministério do Trabalho um monte de evidência. Documentos, treinamento e desenvolvimento, certificado, só para a gente introduzir aqui um pouquinho, tá? Certificado, políticas internas, ações. Eu faço a dinâmica, que inclusive está no meu curso, eu começo, se não me engano, eu já começo assim, com quem estava presente, eu gravei o curso assim, desse jeito, ao vivo e tal. Se o Ministério do Trabalho bate aí na tua empresa por conta de uma denúncia ou porque um funcionário se matou na escola, aí o bicho pega, né? O bicho pega, denúncia, pessoal. Se morreu alguém na escola, vai. Aí aumenta a escala, né? O que você vai apresentar em sua defesa? O que você vai apresentar para justificar que você preveniu, ou as ações de prevenção, para que essa morte não acontecesse. Ou para que essa denúncia também não acontecesse, né? Vai depender da denúncia, né? Tema de hoje, racismo, por exemplo. Quais são as ações que a empresa está fazendo para gerenciar o racismo, que é um fator de risco psicossocial? Então, quais são, o que vocês estão fazendo aí?
Quem é que vai responder aqui? Você é do RH? Ô, Márcia, você é do RH aí, Márcia? Responde para mim, o que você está fazendo? E aí, ele vai querer te ouvir. Ah, tá, estou te escutando. Beleza, agora me mostra uma evidência. Quero evidência. Você tem lista de treinamento? Você tem foto, relatório de ações de prevenção e combate ao racismo? Cadê as políticas? Cadê as normas? Entende? E daí a gente vai brincando. Aí o auditor vai brincando. Quem é o auditor do trabalho? Ele tem a mesma formação que a minha. Ele é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Então, ele presta um concurso, faz um curso para auditor, e aí ele pega a NR1, aliás, todas as NRs, essa aqui é antiguinha, né, do tempo do curso, né, curso técnico. Ele pega a NR, basicamente, tem ali um checklist e tal, ele vai dar Ctrl+C, Ctrl+V do que está aqui. Ponto. O que está aqui? Vai dar Ctrl+C, vai imprimir ali e tal. E tem um aqui, vamos lá. Cadê o PGR? Inventário de riscos ocupacionais. Tem? Tá aí? Não tá? Não tem? Não conforme. Opa, um xão aqui, beleza. Cadê a lista de treinamentos obrigatórios da empresa? Tá aí? Ah, não tá também. E vai aqui, e vai ticando. Vai ticando. Vai ticando. No final, ele te dá um TAC, né, que eles chamam de termo de ajuste de conduta, e dá um prazo para você se adequar, dependendo da gravidade. Se for algo muito grave, você pode sair algemado da escola. Né? Um crime, alguma coisa que aconteceu, você sai algemado da escola, tá? Da empresa. Dependendo, ele dá um termo de ajuste de conduta, 45 dias, 90 dias para você apresentar que está atendendo esse item. Aí fica mais caro a brincadeira. Aí fica muito mais caro. Porque aí você vai ter que contratar assessores, assessoria, e tem um abacaxi gigante, e para atender às pressas, ninguém vai fazer precinho baratinho, né? Então, você teve 1 ano e meio já de NR, desde agosto de 2024. Só depois da multa que você quer atuar, eu mesmo vou cobrar mais caro. Vou fazer questão de cobrar mais caro, né? Para você poder adequar. Então, vários documentos, tá, Alice, precisam, compõem o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, sim, a empresa vai precisar evidenciar que está cumprindo com a NR1, que está fazendo o gerenciamento de riscos ocupacionais, tá bom? Tem aí uma série. Vou falar de alguns hoje aqui, pouquinho hoje, tá? Só para a gente introduzir esse tema, tá? O que mais? Oi, Lailson. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Eu até entrei no teu curso, mas eu ainda não tive condições de finalizar, assim, tem muita demanda. Mas eu estou super atenta no grupo. E em relação, até complementando a pergunta que a colega fez anterior, em relação a escolas públicas e particulares. Ok. Porque eu trabalho no instituto, eu moro aqui em Portugal, mas online eu trabalho com o instituto aí lá de Fortaleza. Maravilha. E Instituto de Saúde Mental, que aí a gente leva muitas palestras e tudo mais para essas escolas, mas a gente trabalha muito com o governo, né? Trabalha com escolas públicas. Uhum. E a demanda realmente da turma, dos professores, coordenadores, realmente é muito grande, porque eles não têm muito suporte. Uhum. Não tem suporte, nem suporte psicológico para eles mesmos. Ok. Como para os próprios alunos, né? E eles têm que, literalmente, às vezes, fazer a vez de psicólogo, né? Entre aspas. Atende aqueles alunos naquela questão dos neurodivergentes e tudo mais, e acaba abrangendo para a família, né? Toda essa questão que vem da família mesmo disfuncional. E aí essa dúvida, porque em relação às escolas, eles falam muito isso, os professores lá, que eles não podem avançar muito e nem podem, mesmo eles fazendo até formação e tudo, mas não podem avançar. Aí, nesse caso, a NR1, ela, quando acontecer, no ano que vem, né, completando aí a pergunta da colega, há essa diferença entre particular e pública, no caso, no Brasil? Nenhuma. Quando você quando você começa a ler a NR1, ela tá lá assim que a NR1 ela cabe para todas as relações de trabalho.
todas as relações de trabalho, porque tem gente que acha que é só CLT, não, ela cabe para todas as relações de trabalho, tá bom? Então, independente se é servidor, né, da rede pública, a prefeitura, no caso, se é um servidor municipal, a prefeitura precisa cumprir com a NR1, tá? Sei lá, quem é o responsável? O prefeito, através das suas subsecretarias e secretarias, precisam olhar para isso. E tem mais, tá? A gente tem aqui, Márcia, depois se você quiser eu posso falar um pouco mais sobre isso, a gente tem um programa, a gente atende algumas secretarias, rede pública, né? Inclusive nessa NR1 de saúde mental, tá? Então, a gente complementa o nosso programa com outras normas que são obrigatórias, que saíram agora em 2024, algumas normas. Estava procurando o número dela aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas focada para o servidor, de fato, saúde e bem-estar do servidor. Então é focada, é bem ali para eles, tá? E também tem a de gestão psicossocial do servidor. Então a gente atende todos esses requisitos e oferece os nossos serviços para a secretaria, ou até a mentoria de como, você precisa fazer assim, dessa forma. Vamos utilizar a rede pública, né? Vamos utilizar o SUS, questão de saúde mental tem os CAPs, tem CAISM, mas isso tem que estar estruturado, né? Isso precisa estar ali de uma forma que a organização do trabalho permita que os funcionários tenham acesso a isso. Então, quando você me fala que os funcionários vão só até aqui, meu coração dói, porque, assim, dói demais, porque, nossa, o serviço público está extremamente adoecedor. Então, qual que é o dever do Estado ou do município? Promover saúde e segurança do trabalho. Ponto. Como? Melhorando as condições de trabalho. Aí, se você for para as questões de saúde mental, que é o foco aqui, tá? Mas deixa eu falar de gerenciamento de risco ocupacional também. Então, todos os riscos físicos. Gente, quando eu falar de riscos para vocês, ou de gerenciamento de risco ocupacional, eu vou falar assim, é aquilo que nos adoece no trabalho, ou aquilo que nos mata no trabalho. Tudo bem? Que aí fica claro. Né, que às vezes eu trago uns termos da engenharia, tal, só eu que entendo. Então, quando a gente fala de risco, é aquilo que pode nos adoecer ou pode nos matar. Tem uma probabilidade disso acontecer, tá? Então, o que pode nos adoecer? Risco físico. Temos aqui ruído. Ruído você pode ter, né, várias, além de ficar surdo, pode alterar o sistema nervoso central, pode te deixar mais irritado, pode te dar dor de cabeça, questões médicas. Então, eu tenho que fazer a gestão sobre o ruído. Imagina o ruído na escola. É alto na escola, né? Escola, pensa no lugar que tem ruído. Tem bastante ruído. Então, que mais? Umidade. Tem umidade na escola? Não sei, teria que avaliar. Dependendo de onde a escola estiver, né? Pode ser que tenha ou não. Então, tudo é uma avaliação que a prefeitura deveria disponibilizar profissionais para ir lá e avaliar. O Estado deveria visitar as escolas para checar se esses riscos estão ali. Estou falando de risco básico, tá? Calor, risco físico. Está muito calor aí na sala de aula? Tem uma máquina que produz muito calor. Então, como é que a gente vai fazer para eliminar esse calor? Frio também. Radiação ionizante, radiação não ionizante. Então, trabalha a céu aberto? Não, está lá nos intempéries essa. Entende? Então, olhamos isso aqui, identificamos, não tem, como é que a gente controla isso? Risco químico, a própria poeira do giz, é um risco químico, pode inalar o giz, ir para os pulmões e adoecer o trabalhador, adoecer o professor, entende? Então, produtos químicos ali que ele utiliza em laboratório, de repente tem sala que tem laboratório. Então, temos laboratórios aqui. Como que a gente faz a gestão desses produtos químicos? Tem produto químico, gente, eu vou até dar esse exemplo, né? Tem produto químico, por exemplo, vocês viram a questão do metanol, né? Vocês viram aí a questão do metanol, que adulteraram. Eu trabalhei no hospital, em que usávamos o metanol para conservação de tecidos. Né? Então, por exemplo, uma mão que é amputada, eles colocam lá no formol, né? Desculpa, no formol, formaldeído. O metanol também é extremamente agressivo, eu vou falar do formol. Formol, o simples fato de eu abrir o frasco como um produto químico, se eu tiver sem a máscara, aí a gente vai para a área da higiene ocupacional, o limite de exposição, assim, é tipo
Abriu, se você já inalar, você já corre o risco de ter câncer. Isso é um produto químico. Olha a gravidade. Ou seja, se eu ficar muito tempo exposto a esse agente, o que vai acontecer comigo? Ter câncer ou morrer. Então, como é que a gente faz? Opa, vamos proteger o trabalhador. Primeiro, a gente protege o grupo. Como é que a gente pode proteger o grupo dos professores aqui, né, desses trabalhadores, para que eles abram isso aqui de uma maneira segura? Então, aí entra a engenharia de segurança do trabalho. Existe uma cabine de fluxo laminar, que eu coloco esse produto ali dentro, que eu manuseio ele de uma forma controlada, é o famoso EPC, né? Eu limito ali alguns profissionais, capacito esses profissionais para lidar com esse risco que está aqui, risco químico. Entende? Risco biológico. Nossa, época da Covid, todo mundo ficou sabendo que era risco biológico. Eu trabalhava em hospital na época da Covid, linha de frente lá, né? Tive o privilégio de não morrer ninguém lá da equipe do hospital que eu trabalhava, né? Mas adoeceu, muitos colegas adoeceram, muitos. Eu trabalhei durante toda a pandemia, fazendo a segurança de todo mundo no hospital, né? E o hospital é um ambiente, dos ambientes mais hostis que se tem para trabalhar o hospital, onde não habita a segurança psicológica. Hospital, gente, assim, e é quem cuida da gente quando a gente está doente, né? Então, olha o nível que a gente está. Então, eu vou fazer a mesma analogia. Então, a questão dos riscos psicossociais que estão aí, que a gente vai falar, aí eu já fiz uma introdução para a gente falar do racismo, como a gente está no mês aqui da consciência negra, a gente precisa letrar as pessoas, a gente precisa de letramento, né? A gente precisa de dar educação, sensibilizar as equipes. Não é possível que até os dias de hoje a gente não consiga fazer o gerenciamento disso, educar as pessoas, problematizar isso, conversar sobre isso, e a gente tem a rede social mostrando absurdos e absurdos e absurdos, tá? Então, eu recebi uma notícia aqui de que uma escola teve que pagar uma indenização para um professor que sofreu racismo do próprio aluno. Então, como que a escola gerencia isso vindo do aluno para o trabalhador? Então, função, é dever do Estado, é dever do município e é dever do empregador proteger esse trabalhador. Entende? Entendeu, Márcia? Proteger, é dever, proteger. Agora, vamos proteger como? Como que a gente protege? O que vocês acham? Eu ouvi vocês. Pode falar, gente. Vem comigo. Vamos lá. Educação. Educação, o que mais? Ensinando, né? O que mais? Informação, né? Informação, olha que legal. O que mais, Alice? O que mais? Juliana? Juliana, entra na conversa aí se puder. A Lange também, se puder entrar, venha. Porque, assim, a gente precisa entender disso, que é possível, e é lei, é um direito. Entende? É um direito. Está sendo negligenciado nas empresas em geral. A gente está falando de escola é uma empresa. A gente no Instituto, a gente envia muito palestras, né? Que é a abertura temática. Ótimo. Palestra é uma medida de controle, mas não é só na palestra. Na palestra, o que eu posso dizer? É o caminho mais fácil, né? Que a gente imagina, é o de palestra. Vamos conscientizar. Ela faz parte do plano de ação, mas não é a ação principal. Então, toda vez que a gente falar de algum risco, a gente precisa pensar assim, esse risco, ele pode matar ou adoecer uma pessoa, certo? Então, o que a gente precisa fazer para eliminar esse risco? Não pode acontecer, entende? O nosso pensamento é sempre esse. Como que a gente pode eliminar? Se a gente não consegue eliminar, a gente vai para várias etapas, né? Primeiro a gente precisa identificar, fazer o inventário, classificar eles, ver se ele é alto, ver se ele é baixo, né? Ver se ele está ali no médio também, a gente precisa classificar, e daí a gente propõe as ações. Ações essas aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, tá? Eu já começo com uma que ela é organizacional. Então, normalmente as políticas organizacionais, elas abrangem a todas as pessoas, né?
Então, uma política anti-racismo nas empresas. Tem que vir isso, né? Isso deve existir. Uma política anti-racismo. Nessa política, qual que é a estrutura? Quais são os dizeres dessa política? Né? Quem constrói essa política? Essa política ela deve, obviamente, ser construída ouvindo todos os atores, todos os profissionais. Quem são esses profissionais? E aí você pode pegar representantes ali dos trabalhadores, representantes da liderança e representantes da alta direção, porque são eles que vão assinar e eles têm o poder da caneta, eles têm o dinheiro, porque vai precisar de investimento para isso. Concorda? O investimento ele vai ser inevitável. O investimento vai ser na contratação, por exemplo, de canais de denúncia. Canal de denúncia toda empresa deveria ter. Canal de denúncia externo. Canal de denúncia externo. Tô ecoando aqui. Amor, não vou mais fazer eco não, tá? A Neta ali do outro lado, ela fica na minha mente aqui. Às vezes eu repito a mesma afirmação. Ela fala, você não precisa ficar ecoando. Eu, tá, não vou mais ecoar. Canal de denúncia externo. Por quê? Até eu, que trabalho com segurança e saúde no trabalho, eu como engenheiro da empresa, eu como técnico em segurança da empresa, médico da empresa, líder da empresa, eu preciso ter um local onde de segurança. Por quê? Se eu for reportar para a minha liderança qualquer ação que eu for fazer de saúde e segurança no trabalho, tendo aqui respaldo e tudo mais, ela falar não para mim, como é que eu ajo? Pô, mas você está errada. Né? Se eu sofro um racismo da minha liderança, com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou me defender? Entende? Para quem? Quem vamos correr? Esse canal de denúncia externo vai, com base na política que você criou, com base num comitê de ética, num código de conduta, ou num comitê que eu adoro, que é um comitê de diversidade nas empresas, a gente vai tratar o racismo aqui, educar as pessoas. Para vocês terem noção, né? Isso tá aqui, tá, gente? Ó, vou até passar a dica de leitura aqui para vocês, de Jamila Ribeiro, né? Isso é um manualzinho de bolso, pequenininho, lindo, maravilhoso, certo? Pequeno manual antirracista. A gente precisa ler, precisa aplicar, precisa questionar, problematizar o que está aqui, né? Bárbara Carini, como ser um educador antirracista, leitura obrigatória em todas as escolas, em todas as empresas também, eu diria, que todos nós somos educadores, né? Nós também estamos no corporativo, a gente está na liderança, você educa. Então, assim, aqui nesses 2 livrinhos, mas primeiro eu preciso confessar para vocês, por favor, pode rir de mim, que a gente está num ambiente psicologicamente seguro, pode dar risada, tal. Até os meus 30 anos, olha só, olha a gravidade disso, eu vim descobrir que que eu sou um homem negro aos 30 anos de idade. Porque a Irene me falou. Conheci a Irene, ela me falou. Tá? Ela me falou. E depois que eu descobri, a gente teve umas conversas, curso e tudo mais, né? Como homem e tal, eu descobri várias dores que por sobrevivência, o meu subconsciente vai tirando. Ah, não, isso não é racismo. Ah, não, isso é assim mesmo. Né? Aí, aos pouquinhos, você vai embranquecendo, você não problematiza nada, e tá tudo certo, e o cara te chama de negão ali na frente de todo mundo, e tá tudo certo, e por aí vai. Você vai sofrendo violência, você vai subindo na empresa, mas nesse livro ela fala, né, Jamila Ribeiro, dá uma olhada nos ambientes onde a gente frequenta, né, onde vocês vão, onde vocês estão, quem é que está ali, né, quem é que é o cliente daquele lugar, né, quantos líderes negros a gente tem nas empresas, e por aí vai. Depois eu comecei a ficar mais atento sobre isso e comecei a problematizar mais as dores e os afastamentos que o racismo causa nas empresas, nas escolas, né? E aí eu fui lendo um pouco mais, me aprimorando e tudo mais, e eu, uau, meu Deus, quanta violência eu sofri e não problematizei, né? E não problematizei. Então eu estou ali prestes a ser promovido, estou ali, isso aconteceu comigo, tá, gente? Estou ali para ser promovido e tal, tenho tudo, sou capaz, falo inglês, falo espanhol, e tenho MBA, e tenho aquilo, mas aquela cadeira eu não posso ocupar, porque ela está reservada para uma mulher branca.
que engenheiro de segurança é melhor que você, tá lá. E eu, tantos anos na empresa, ali, conheço tudo, conheço todo mundo, sei... Mas não vai. Isso aconteceu durante alguns anos na minha vida. Então, aí eu fui problematizando, depois, claro, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que vocês conhecem, que é a Irene, e agora eu estou problematizando isso e divulgando mais nas redes sociais, com a intenção de colaborar e mostrar o que acontece e que as empresas têm o dever de gerenciar isso, aproveitando também a NR1, tá? Então, assim, tem uma pesquisa aqui da CNN, né, que falando que racismo é a principal forma de discriminação em 75% das empresas no Brasil, diz pesquisa, tá? Uma pesquisa também que avaliou outros 7 países. Então, tá, como que a gente faz, aliás, o que a empresa deve fazer para gerenciar isso, tá bom? Esse é o nosso foco aqui no nosso encontro hoje. Deixa eu ir bem rapidão, que eu quero ouvir vocês aqui, ó. Então tá, todos os meses, milhares de brasileiros são afetados por adoecimento, mas você sabia que parte está ligada a racismo institucional e falta de gestão sobre esse risco, tá? Racismo institucional, ou seja, a empresa permite que isso aconteça. É dever da empresa combater isso. Constituição, as leis, e NR1 e tudo mais, certo? Então, muitos trabalhadores estão sendo afetados, né? O que a NR1 determina? Que todos os riscos ocupacionais, inclusive os psicossociais, que vocês já sabem muito bem o que é, eles sejam identificados, avaliados e o quê? Controlados, certo? Então, aqui que o racismo ele se enquadra, porque vai afetar justamente a saúde mental do trabalhador, a segurança psicológica do trabalhador, como eu já dei o exemplo anteriormente, tá? E o desempenho profissional, sim, vai afetar. E aí entra a parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais que a empresa deve fazer, tá bom? Sou eu, engenheiro de segurança, que também posso fazer, tá? Mas aí entram os psicólogos clínicos, entra o pessoal da RH, entram os líderes como personagens e atores principais disso. Alguém precisa falar sobre isso, entende? Alguém precisa falar sobre isso na empresa. E detalhe, como a gente fala de NR1, isso eu gosto de frisar, a empresa, elas não fazem isso, tá? Mas elas devem informar os trabalhadores aos riscos ao qual eles estão expostos. Só que quem, né, Lailson? Quem em sã consciência vai chegar aqui e vai falar, ó, para um profissional negro, olha, toma cuidado que aqui você pode sofrer um racismo. Alguém já ouviu isso daí? Deveria ser muito natural. Deveria ser essa conversa no seguinte, ó, aqui não toleramos o racismo, tudo bem? Então, como pode acontecer, porque estamos num ambiente de milhares de pessoas, sei lá, do tamanho da empresa, que você sofra uma discriminação pelo racismo. Se acontecer, você vai fazer isso aqui. Você vai ligar para o canal de denúncia, tem aqui um procedimento bonitinho, que vou garantir a sua segurança psicológica e o anonimato para que você possa dizer quem é, quem foi, quando foi, se tinha testemunha e não. E aí, o pessoal do compliance ou o comitê de diversidade vai te proteger nesse caso. E a gente vai fazer as apurações. Isso é um ambiente, e isso que as empresas deveriam fazer. Entende? Está na lei. Deveria fazer, no mínimo isso. Quando, Lailson? Quando a NR vai falar sobre capacitação, né? Sobre treinamento, desenvolvimento e tudo mais. Pelo menos o treinamento inicial deveria compor isso. O treinamento inicial é a famosa ambientação ou integração. O famoso, agora está popular, onboarding. Não é isso? Nas empresas agora, no onboarding. Já fala no onboarding. Ou então coloca lá numa universidade corporativa. Pega ali um documento, a gente chama isso de ordem de serviço, né? Como instruções de trabalho, mostrando quais são os riscos ao qual o trabalhador está exposto, né? Os trabalhadores estão expostos. Então, vamos continuar aqui no nosso raciocínio, né? Então, olha só, o gerenciamento começa com a engenharia e não com o discurso. Tem muita gente falando, não fazendo nada, não protocolando nada, não procedimentando nada, não protegendo ninguém, tá? E o gerenciamento de riscos ocupacionais,
ele deve ser estruturado em um processo contínuo e sistemático, ou seja, organizacional. Ele é vivo, ele precisa da participação das pessoas. Não é o documento, Márcia, que eu fiz aqui, engavetei. Tem aqui uma política antirracismo, aqui, ó. Aí, a gente tem. Não, a gente precisa comunicar. Quando? Como? Em vários canais. Quais são os canais da empresa? Qual é a trilha de treinamento e desenvolvimento da empresa? Tem CIPAT na empresa? Vocês sabem o que é CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Tem eventos voltados para promoção de saúde mental. Quais são os mecanismos? Quais são as ferramentas que a empresa pode oferecer para a cultura do cuidado? Olha só que interessante. Então, já falei que a gente precisa identificar os perigos, né? Então, identificamos os perigos. Então, vamos fazer a avaliação, classificar esses riscos, né? Reconhecer, sim, o racismo e as suas manifestações como fatores psicossociais. Isso uma empresa madura, assim, se você trabalhar numa empresa como essa, por favor, traz para o nosso grupo aqui quem trabalhasse numa empresa bem legal, que promove isso, que não minimiza a dor, que é da sociedade, que é de um grupo, que acha que é tudo igual. Não é. Pare com essa loucura, não é. Os dados estão aí, nós temos, assim, pessoas estão morrendo, gente. Morrendo. Adoecendo, a gente já sabe, consequência do adoecimento, morte, ou afastamento por saúde mental, faz a empresa o quê? Perder também dinheiro. Tudo isso, acho que vocês quem fez o meu curso, já identificou isso, né? Então, olha só, esse reconhecimento, ele precisa fazer parte da cultura organizacional da empresa. Todas as empresas, de todas as empresas. Mas na minha empresa, eu fui a um congresso no começo desse ano, e tinha um pessoal do Sul lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. E eu, como sempre, eu sou um dos poucos homens, uma das poucas pessoas negras nesses eventos, né? Dos poucos, né? Quando estou, né? Gostaria de estar em muito mais, mas já começo a olhar assim, quando eu olho Summit de educação, você só vê branco falando para branco. Cadê a diversidade? Não tem, gente? Não tem gente qualificada para falar sobre isso? Então, daí você já percebe um racismo estrutural, né? Enfim, tá? Classificação e priorização. Então, nessa análise, a gente vai analisar a gravidade e a probabilidade da ocorrência no ambiente de trabalho. Como que a gente faz isso, Laílson? Mas como? Canal de denúncia. Eu pego os indicadores. Quantas denúncias de racismo tivemos aqui, né? Quantos relatos tivemos? Entende a necessidade de um canal como proteção para o trabalhador? Se não tiver esse canal, vai falar para quem? Para o colega? Para o chefe? Para o dono? Que nem sabe o que é isso, muitas das vezes, né? E aí o adoecimento, ele fica. Então, um termômetro, né? A gente vai agir de acordo com esse termômetro. Então, é um indicador. Se tiver muitos relatos, uma situação de alerta. Outro indicador. O trabalhador que sofreu essa violência foi afastado. É um outro indicador. Esse afastamento gerou o quê? Absenteísmo. Absenteísmo, a empresa perdeu dinheiro. Aí você consegue justificar para o dono da empresa, para o dono da rede, que, estamos perdendo dinheiro por conta de gente ofendendo aqui, cometendo crime de racismo aqui, isso. Quais são as ações? Então, estamos tendo vários afastamentos. Vamos intensificar ainda mais a educação. Vamos intensificar a educação. Vamos renovar a nossa política. Vamos fazer ações pontuais de treinamento e desenvolvimento in loco, olhando para as pessoas, né? Mas dentro da política tem que estar muito bem descrito, gente, voltando um pouquinho só, o que vai ser feito, quais são os acordos, tá? Com quem? Com os dois, com as duas pessoas, vou chamar assim, com a vítima e com o agressor. O que a gente vai fazer com a vítima? Vamos preservar, vamos acolher, vamos dar suporte psicológico para ela, vamos acompanhar, vai passar na medicina do trabalho, vai fazer terapia, vamos cuidar da saúde dela. O que a gente faz com o agressor? Vamos educar? Vamos mandar embora por justa causa? Vamos denunciar para a polícia, porque racismo é crime? Isso tudo precisa estar descrito nessa política da empresa, política interna, as regras do jogo. Para depois não ficar, a gente não sabe o que fazer. Está escrito o que fazer.
A gente já, em consenso, lembra que a gente envolveu trabalhadores, líderes e alta direção? Então, essas diretrizes está lá, está na política. Então, está na política, aqui está no regimento. Se acontecer, for provado, identificado que houve uma agressão do racismo, nós vamos educar esse cidadão, ou vamos mandar ele embora, ou vamos chamar a polícia. Tem que estar lá de forma clara, né, de forma assertiva, de forma ali que todo mundo entenda e sirva como proteção, porque senão vai ficar só para inglês ver. Vai ficar só um papel lá para auditoria e a empresa vai continuar sendo com essa cultura, assim, ela vai continuar, né, patrocinando isso, protegendo os criminosos, vou colocar assim, né, que racismo é crime. Tudo bem? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Adoção de medidas de prevenção e controle para eliminar os riscos na origem, né, sempre priorizando. Então, a gente vai precisar também educar a liderança. Então, política de... o líder, vem cá, problematiza aí onde vocês trabalham, tá? Só problematiza. Nós temos um educador aqui, que é o nosso educador antirracismo, que é o João Almeida, na Reinventando a Educação, do canal Vida de Preto. A gente trabalha junto, a gente dá palestras, né, leva educação, e ele dá letramento, ele dá treinamento para o pessoal. Precisa treinar, gente. Precisa treinar. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, precisa ser documentado, precisa ser certificado. Eu vou te dar um certificado aqui, tá? Certificado para você, aqui, pendura aí na sua parede, que você agora é um educador antirracista. Olha que legal. Tá, eu como educador antirracista, ou eu como líder antirracista, faço o quê quando presenciar o racismo? O que eu faço? Então, também tem que ter ali, né, uma regra do jogo. Já que você ensinou, o que eu faço? Eu vou agir na hora. Na hora, aqui, ó, opa, brincadeira, piadinha, tudo aquilo que é classificado como racismo com crime, é na hora, a intervenção é imediata, porque senão você dá risada, você perpetua aquilo, você minimiza e a vítima está lá sofrendo, né? Então, também as regras, os protocolos de atuação dos líderes, tá? E aqui é isso aqui, a implementação e acompanhamento das medidas, inclui políticas internas, canal de denúncia, ações educativas. Avaliação contínua e capacitação. Revisar os resultados, fortalecer a cultura do cuidado com base em dados e indicadores. Então, aqui, a avaliação é contínua. A gente chama na qualidade, né? Na garantia da qualidade, que é o ciclo PDCA. Já ouviram falar de PDCA? A gente, do inglês, né, uma ferramenta de qualidade, para a gente avaliar um sistema de gestão, para ver se ele está em conformidade, é um ciclo de melhoria contínua. Então, primeiro eu planejo, né? Planejo. Então, fizemos todo o planejamento aqui de uma cultura, de uma política interna aqui antirracista, certo? Fazer, o que a gente vai fazer? Bora lá. Vamos escrever política, vamos treinar, vamos executar aquilo, certo? Agir, né? Plan, do, C. O C é de cheque. O cheque é fazer auditorias internas, checar, caminhar, escutar, entrevistar funcionários, olhar lá os indicadores para ver como estão, sabe? E o A é de act, de agir. Agir conforme o cenário que eu encontrar, tá bom? E aí, encontrei um cenário X, vou agir de forma X e tudo mais. Tudo bem? Maravilha? O que mais que eu tenho aqui para vocês? Olha só que legal, uma ferramenta, tá? Mapeie onde e como o racismo aparece na organização. Análise de turnover, sabe o que é turnover? Rotatividade. Dá uma olhada na cor das pessoas que rodam aí, né? Não tem lá a classificação, quando a gente preenche lá um checklist lá no RH, que cor que você é? Branco, pardo, negro, indígena, as pessoas colocam lá, não colocam? Dá uma olhada, quando sai, quem está saindo, né? Absenteísmo, o número de profissionais afastados também, número de denúncias, entrevista de desligamento é uma ferramenta sensacional para isso. A entrevista de desligamento, acho que eu já falei disso no curso, ou se não for no curso, foi uma palestra. Avaliar de fato, né? Na demissão, quem já foi demitido aí? Alguém já foi demitido? Já? Eu já. Na demissão, das duas, uma. Ou você, fim de costume, não quero falar não, ou você vai lá e arrebenta. É essa que é a melhor, aquela que você faz com o coração. E vai lá, e aí vai precisar de alguém com muita ética,
para analisar esse dado e para a proteção das pessoas, não para banalizar, não para achar, né? Principalmente mulher que é rotulada, o ambiente corporativo extremamente machista, né? E eu estou aqui representando um machista em desconstrução que estou ainda, tenho muitos comportamentos, mas estou muito atento para todos eles, sabem? Porque procuro evoluir como homem, como esposo, como pai, como filho, olhando todas as violências que as mulheres sofrem, todas as mulheres, e aí tem as suas interseccionalidades, e aí a gente vai colocar a mulher negra, da violência que sofre diariamente em empresas, em escolas, e por aí vai, né? Por aí vai, tá? Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Da entrevista de desligamento, né? Pesquisa de clima ali, escuta lá a fala dos trabalhadores, os vícios de linguagem, né? Eu ando bastante de Uber, e aí eu educo os Uber, dá uma olhada, hein, gente? Eu dou palestra para Uber, tá? Dou palestra, troco ideia com eles, que eu procuro sentir, assim, o termômetro, como é que esses caras estão, né? Principalmente, né, nessa cultura, eu tento contribuir com eles. Eles saem me seguindo, saem, nossa, você é maravilhoso, nossa, você tem uma inteligência, é isso. Só converso com eles, né? E aí, na fala de muitos, na fala já revela, né, que se é uma fala capacitista, ou se é uma fala homofóbica, ou se é uma fala racista, né? Isso eu aprendi com o João. Então tem ali, tem nesse livrinho aqui também, né? As diversas formas como o racismo chega. Nossa, um professor chega assim na aluna, ou com um colega, nossa, seu cabelo tão lindo, é fácil de pentear? Pô, meu cabelo é meu cabelo, né? Por que você quer saber do meu cabelo? O cabelo é igual ao seu, é cabelo. Ou então, nossa, aquele lá tem um cabelo bom, né? Ou aquele tem um cabelo ruim. Ou, nego não tá nem aí, nego não quer trabalhar. Ixi, neguinho não quer nem trabalhar. Olha o vocabulário, tudo vocabulário racista. Tem um monte, gente. Eu sou da cor do pecado, sabe? Eu sou da cor do pecado. Quando não erotizam os corpos, né? Começam a erotizar. Tudo isso tá nesses livros aqui. Enfim, levar essa cultura antirracista é um trabalho a longo prazo, tá? Um trabalho contínuo, de conscientização, né? De conscientização, e mais do que conscientização, de ações, né, antirracistas estruturadas pelas empresas, pelas escolas, tá bom? Então, isso. Negro é composto, né, por homens e mulheres pardas e negros, né? A gente fala assim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa do meu material. Então tá. A gente está avançando, gente. Acho que eu já dei muitas ferramentas para vocês aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Depois eu vou mandar para vocês lá, bem bonitinho. Tá bom. Ó, gente, todas as empresas precisam ter, aliás, a maioria das empresas, eu acho um absurdo isso, mas aí eu não tenho como brigar com o Ministério do Trabalho. MEI, EPP, essas empresas bem pequenininhas não precisam, às vezes elas são descartadas de ter PGR, tá? Mas aí precisa ter uma análise ergonômica preliminar, outra aula. Mas eu vou falar do PGR aqui, que ele é um documento, vou chamar ele de documento, vivo, tá? Vivo. E, assim, quanto mais pessoas participarem na elaboração, na concepção, na melhoria desse documento, ou desse programa, vou chamar de programa, que é um programa, né? Que pode ter a participação do maior número de trabalhadores, melhor. Melhor. Porque não adianta nada eu ir lá na empresa e, como engenheiro, só tenho a visão do engenheiro. Eu vou precisar da visão da Márcia, vou precisar da visão da Juliana, da Alice, da visão de todo mundo que tem vivências ali diferentes, que podem enxergar algumas medidas ou alguns riscos que eu não alcancei ali na hora, porque eu não conheço o ambiente de trabalho, quem conhece ali é o trabalhador. Então é um documento que precisa escutar os trabalhadores. Esse é um documento que precisa escutar os trabalhadores, o PGR. Esse é um grande desafio, né? Porque é mais fácil para a empresa dar um Ctrl+C, Ctrl+V num documento e deixar ele na gaveta, do que tirar ele e fazer esse movimento que a gente está fazendo aqui, de ter um encontro. Vamos imaginar que somos o comitê de diversidade aqui, vamos lidar com os casos que chegaram para a gente, o que a gente pode melhorar,
onde estamos falhando, onde estamos acertando, conversar, entende? Fazer a gestão é isso, tá? O que mais? Acho que eu já falei de tudo, gente. Então, racismo é um risco psicossocial, precisa ser mapeado, identificado e tratado. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, gente. Quero ouvir vocês agora. Vamos aumentar o nível da nossa interação. Acho que eu já apresentei o que eu tinha para apresentar para vocês aqui hoje. Faz sentido o que eu estou falando? É coisa de maluco, é coisa de doidão? Já tinham escutado isso de alguém? Porque tudo que eu trago aqui, a minha formação, ela é técnica, ela é baseada em lei, ABNT, normas internacionais, normas nacionais, tudo, sabe, os protocolos, e aí, com outras formações que eu fui adquirindo, aí eu fui me educando para entender mais sobre neurociência, comportamento, saúde mental, e dialogar, entender as mazelas da sociedade, onde estamos, onde vivemos, olhar lá a nossa ancestralidade, porque a gente precisa olhar muito para trás para entender como estamos nas nossas relações de trabalho hoje. Por que é assim hoje? Porque vem lá de anos e anos e anos de escravidão, de opressão, de falta de lei, aí as leis vêm, por aí vai. Aí eu quero ver vocês, tá? Bora lá, quem vai falar comigo primeiro? Acho super válido essas informações, porque eu fico pensando aqui no instituto que eu trabalho. Apesar de trabalhar na gestão, trabalho mais na gestão de desenvolvimento de estratégias online, junto com a diretora que está lá, em loco, né, em Fortaleza, já me deu aqui algumas ideias até para poder implementar essas palestras, que de alguma forma, é como você fala, no caso do governo, a questão do Estado, eles deram essa abertura, né, de entrar nas escolas com essa informação, essa educação. Mas fica só naquela questão das palestras para os alunos, né, porque, de uma certa forma, que eu vejo muito como é que eu posso dizer? Tipo, dar uma contrapartida do dinheiro que eles investem, né? Estamos investindo, então está acontecendo, justificar, exato. Então, assim, se a gente quiser abranger um pouco mais para os diretores, coordenadores, professores, colaboradores, ficam geralmente aquelas palestras mais rasas, comunicação violenta, como teve nessa semana, nós falamos sobre comunicação não violenta, para os colaboradores, porque estava havendo muito conflito, enfim. Então, imagina só se a gente implementar algo mais coeso dentro dessa metodologia, trazendo assuntos mais específicos, como, por exemplo, nós não fizemos nada relacionado a isso ainda. Então, é faltoso até para a nossa parte, mas em compensação é algo que está sendo levantado com mais precisão, né, agora. Então, assim, eu já estou aqui identificando algumas dificuldades e já vou, né, implementar essas questões dentro do que você está falando, porque, de fato, a gente que está na frente ali do dia a dia é que a gente nota as dificuldades, a dor, como você falou, né, que dói realmente no coração quando um coordenador chega e diz, olha, Márcia, eu não consigo ir até, eu só vou até aqui. Depois daqui eu não posso mais avançar, porque eu vou estar fora da minha alçada, como se diz, né? E tudo gera a saúde mental. Então, assim, eu vou procurar me inteirar um pouco mais no assunto para poder também levar em forma de treinamento, saber a política mesmo da empresa, o compliance mesmo da empresa, porque ajuda muito. Perfeito. E Márcia, obrigado você anotando, você bem atenta aí, parabéns pela sua atuação e consciência, né, do assunto, e já existem, checa os mecanismos que existem, tá? Políticas públicas da própria rede onde você está atuando, deve existir lá, por exemplo, uma ouvidoria, sei lá, um canal de denúncia, algo que dá para usar, mas precisa ser melhorado.
tá? Importante isso também. Às vezes você já tem ali, tá, alguma coisa, tá lá empoeirado, ninguém tá dando muita importância para isso, precisa mostrar. Fica tudo abafado, né? Fica tudo meio que abafado, entre aspas. Mas aí quando a gente começa a mexer, aí, então vamos lá, vamos tirar. É a conscientização. Isso. Vamos lá. A Fernanda levantou a mão. Acho que é legal vocês levantarem a mão, quem quiser falar comigo também. Demais, eu quero ouvir vocês, pelo amor de Deus. Fernanda. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Desculpa, gente, cheguei a esse horário e não abri minha câmera, que eu estava numa reunião, e vou até explicar para vocês já, e onde eu estou não é legal abrir a câmera, tá uma bagunça. Tranquilo. Mas eu quero muito agradecer o tema, né? Eu cheguei atrasada, mas acho que vai muito de encontro ao que eu estou atuando nesse momento. Eu tenho uma empresa de consultoria em saúde mental, sou psicóloga de formação, e eu fui contratada recentemente por um colégio, né, aqui na capital de São Paulo, por conta de uma denúncia que esse colégio recebeu do Ministério Público de racismo e assédio moral. Uau. Aí, exatamente, várias questões, né? E aí, eu fiz um diagnóstico institucional e, de fato, alguns setores indicaram racismo, né? Porém, essa escola, por mais que as irmãs, né, porque é um colégio de freiras, sejam pretas, né, acho que é um detalhe, elas não identificam como racismo. Tanto que eu me atrasei porque eu estava numa reunião com elas, dessa devolutiva, e para elas é só um grupo de perseguição, né? Não existe racismo, não existe um assédio moral. E eu fico com muita dúvida de como conduzir isso, né? Porque agora eu entro na fase de desenvolver ações de prevenção e promoção, né? E aí eu desenvolvo treinamentos com essas pessoas, e eu tenho essa resistência da instituição, e eu queria oferecer muito mais que treinamentos. Não sei se vocês, com a experiência de vocês, teriam outras ações, além dos encontros, né? Se campanhas ou outras ideias, porque eu senti muita falta disso. Como eu faço parte da equipe NR1 da empresa, os advogados vão desenvolver um canal de denúncia, né? Já que deu esses riscos. Mas vocês, eu queria até ouvir assim, se alguém já desenvolve alguma ação, além dos treinamentos, se o Laílson teria algumas ideias para me dar, que eu fiquei bem confusa e estou tentando lidar com essa resistência institucional. Maravilha. Eu vou passar para você uma fonte de pesquisa bem interessante, tá? Que é o CERT, né? Não sei quem conhece. Alguém conhece o CERT? Conhecem? Faz um trabalho maravilhoso de dados aí para enriquecer ainda mais a sua assessoria, tá? E assim, nós aqui, nós temos, eu passei antes, depois vai ficar gravado, eu vou mandar para vocês, algumas ações de conscientização, de intervenção e letramento mesmo. Não sei se você já viu esse livrinho aqui também, Como Ser um Antirracista. Legal. É uma ótima leitura, até depois para você presentear as mantenedoras, né, as irmãs e tudo mais. Jamila Ribeiro também. Oi? O nome? Como Ser um Educador Antirracista. Legal. Da Bárbara Carini. Esse livro foi premiado, ganhou Jabuti e tudo mais. E as políticas internas. Tem os números também, tá? Se você pegar alguns números, eu vou mandar para você depois a apresentação que eu fiz aqui, não ficou tão bonitinha, eu vou mandar do dia que tá mesmo. Esses números, esses dados. Eu tenho aqui um material que esse é meu, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está mais, eu não achei aqui, ele está bem para diversidade e prevenção da discriminação, né? Mas colocar isso como eu trouxe isso hoje, como algo organizacional, como um risco ocupacional. Sim. Então, a NR1, ela vai lidar sobre os riscos ocupacionais. Então, se é um risco ocupacional, a empresa precisa cumprir, precisa de políticas internas, treinamento e desenvolvimento, letramento, canais de denúncia, já tem aí uma evolução, né? E o como fazer, como lidar. O João, nosso educador antirracista, quando ele fala duas coisas assim que eu vou incorporando aqui, que aprende demais também com o João. Meu Deus do céu, ele sabe demais. Inclusive, recomendo ele para você levar aí para uma palestra, alguma ação em conjunta com ele, algum curso, ele é o nosso educador aqui. Assim, ó,
Entre as crianças, aqui tem um livro, obrigado, meu amor. Educação, outra aqui, esse daqui é do João, tá? Legal. Educação antirracista na prática. Para quem não sabe quem é o João, ele... Maria, vai lá, querida, depois você vem aqui, tá? Ou manda a pergunta e a gente responde, enfim, tá? Mas vamos ter encontro já semana que vem. Eu não consegui fazer todas as semanas, mas agora eu vou me programar direitinho, tá? Para a gente ter mais esse encontro. Então, o João, ele é um professor, ele é um diretor de escola, preto, retinto, tem várias obras também, tem outra obra que ele fala sobre a menina dos cabelos encaracolados, e que ele mostra a realidade. Então, aos poucos vai dando um presentinho para ela, ó, lê isso aqui, irmã, lê esse aqui também e tal. Tenta... Obrigada, adorei. Convencendo elas por essa forma, tá? E eu mandei para você também um link, tá bom? Mas deixa eu ler essa política aqui bem rápido, deixa eu ter uns minutinhos, só para você ter uma noção de como é isso, tudo que eu falei institucionalizado, né? Escrito. Então, isso daqui é de treinamento, tá? O próprio treinamento, gente, ele precisa ter uma série de questões, tá? Pela NR1. Vocês precisam ver a parte que ela fala de treinamento tanto presencial quanto EAD, tá? Então precisa ter conteúdo programático, quem é o especialista naquilo, a formação do especialista, tudo isso a metodologia, tudo isso vocês precisam deixar arquivado quando vocês forem levar formações para comprovação para o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, ó, trouxe aqui o Lailson, ele falou sobre NR1 para a gente, ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele trabalhou esse tema. Então, tem aqui a lista de todos os presentes no curso do Lailson, ou se for EAD, você consegue esses dados também, tudo bonitinho, né? Baixando de plataforma, da própria plataforma, né? Então, deixa eu ver. Vocês estão vendo aí, né? A tela? Então, aqui é só para a gente ter uma noção do que eu vou apresentar no curso. Né? Que se aparecer alguém aí para dar um curso, uma palestra, a NR1 pede tudo isso aqui, ó. O que você vai apresentar na etapa, a metodologia, a referência que você vai utilizar. Então, aqui, qual que é o objetivo dessa formação? Então, Fernando, o objetivo da formação, né, é gestão da diversidade e prevenção da discriminação. O objetivo, capacitar profissionais para promover um ambiente mais inclusivo e equitativo, prevenindo discriminação racial. Esse é um treinamento mais, né, para diversidade, LGBT, fobia, desigualdade de gênero. Então tem a lei que protege a mulher, tem um monte de coisa, gente, para a gente falar, né? O TCD também, garantindo respeito à diversidade no ambiente corporativo. Isso é um documento institucional. Tá aqui. Os nossos treinamentos estão dentro dessa metodologia. Carga horária, 5 horas. Quem deve fazer? Todos os colaboradores, líderes, gestores, profissionais de RH e SST. Quando eu coloco profissionais de RH, quem é psicólogo está por aqui também, tá? Tem muito profissional de RH que trabalha aí, né? Psicólogo trabalha no profissional de RH. Dá para ampliar aqui também, você pode colocar mais coisa. Metodologia, né? Exposição teórica, dinâmicas interativas, estudos de caso e simulações de situações reais. Então, essa é a nossa metodologia. Conteúdo programático está aqui. O que você vai aprender? Que é diversidade e inclusão no trabalho. Então, depois disso, gera um certificado, dá certificado para todo mundo. Essa é a comprovação que a gente tem. Um meio que a gente tem para de cultura organizacional, né? Estruturado, bonitinho. Teria vários aqui, ó. Se eu fosse pegar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Top. Procedimento operacional padrão. Isso aqui é bônus, hein? Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês lá o como agir em caso de racismo e tal? Aqui vai estar o como agir, né? As definições, os materiais necessários, o procedimento, né? Vai falar sobre a capacitação, os indicadores. Quais são os indicadores para que eu possa dar uma olhada nisso? Tudo isso é na fase do planejamento que a gente constrói, né? Então, palestra ajuda, mas precisa ter aqui esses protocolos, que é algo institucional. Palestra é só mais uma ação dentro de um programa, né? E tudo isso aqui faz parte do programa de saúde mental, que é algo muito maior. Percebem? Quem mais tinha levantado a mão?
Boa noite. Eu acho que eu vou cair, mas de qualquer forma, eu Pode tinha falar, levantado. querida. Tá me ouvindo? Vocês estão me Estamos ouvindo? sim. Aham. Então, eu não sei se a colega falou, ela trabalha numa escola de freiras, é isso? Ela é psicóloga escolar, ou no caso é uma outra empresa e eu fiz confusão? Maria Paula, eu sou psicóloga, trabalho fora da escola, não trabalho dentro. Eu fui contratada como consultora, né? Como implementadora da NR1. Ah, sim, sim, sim. Não, eu tenho experiências bacanas para compartilhar, que inclusive estão bem latentes, estão acontecendo nesse momento, mas são com crianças de educação infantil, não tem a ver, né? Não necessariamente, é claro que nós também levamos a comissão, né, para conversar com todos os servidores, mas não com conotação NR1, até porque é uma escola pública, e nós teríamos que aguardar aí também, né, a instituição prefeitura, né, através da administração, da Secretaria de Administração, para poder desenvolver, né, efetivamente a questão. Porém, eu achei que ela estava falando de questões relacionadas a desenvolver um movimento, né, dialógico com o território. Eu tenho feito isso, né, com as crianças de educação infantil, mas aí eu não vou compartilhar, então, porque apesar de, para mim, ser muito bacana, para vocês, nesse momento, não por ser todo mundo aqui é psicólogo da área, né? Não na educação, tá bom? Obrigada, Laís. Nada, depois você compartilha em alguma live que a gente fizer, você traga, claro, essa contribuição para a gente escutar também. Mais alguém? Juliana, quer falar um pouquinho comigo? Como é que chegou para você essas informações? Boa noite a todos, tudo bem? Beleza. Eu sou enfermeira do trabalho. Olha que legal. Hoje eu atuo numa empresa de consultoria, Aham. também com a questão da abordagem NR1. Uhum. Eu sou aqui do ABC e nessa consultoria houve-se o levantamento dessa abordagem da temática nas escolas. Certo. Então eu comecei a buscar informações, porque até então eu tinha dentro de indústria, né? Aham. Eu atuei 16 anos praticamente dentro de indústrias na área e não tinha nada das informações, né, educacionais ou do âmbito educacional. Então eu fui obter informações, aí foi que eu te achei, Que legal. pela Feliz. Eu te achei e comecei a ler alguns materiais que você compartilhou, estou lendo, Uhum. para que eu possa ter propriedade, para que assim possa levar de uma forma mais consolidada dentro das escolas. Perfeito. Então, eu achei a temática bem importante, considerável, né? Hoje nós temos um grupo multidisciplinar, Uhum. então eu, como enfermeira, as ações que são de saúde, eu acabo colhendo as informações, enxugando e depois compartilhando para o grupo. Uhum. Esse é o meu objetivo, na verdade, num geral. Então, eu tive o privilégio, né? Porque eu falo que a questão de compartilhar informações, e principalmente hoje nós, no grupo que nós temos, compartilhando sobre a questão da NR1, eu falo que, infelizmente, é um assunto que nós estamos falando sobre a elaboração de APP, porque as empresas querem ações imediatas, Exato. né? Uhum. E o que fala sobre a questão da NR1 é algo tão simples e algo que todo mundo tem, que eu falo que é o acolhimento e a escuta. É só ser humano, gente. É só Então, amorosidade, ter empatia, olhar para o ser humano, exatamente. olhar para ele está em sofrimento, deixa eu acolher, vem aqui, né? Para a gente é muito fácil isso, para executivos ou para alguns líderes que estão ali, vamos dizer, sendo oprimidos, eles aprenderam que o indicador de sucesso é esse, é quem tem mais dinheiro e quem produz mais
e quem está mais na correria, e quem não se encaixar nisso é fraco, está fora. Então, é terrível. Por isso que a gente tem que ir aos pouquinhos, letrando essas pessoas, educando. Não, é porque racismo é mimimi. Para, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha o tanto de gente que está morrendo, né? E a maioria dessas pessoas, Juliana, você como colega nossa de SESMIT, né? Essas pessoas estão endurecidas, sabe? Elas estão praticando muito desamor. A palavra amor, para elas não faz sentido nenhum. É só dinheiro e sei lá, e ser milionário, e lucro, e as pessoas morrendo na frente dela. Então, a gente precisa levar essa humanidade, essa mensagem, que é uma mensagem também técnica. Tudo que eu trago aqui, eu fico lá, eu vou falar esse negócio, mas é tão óbvio, é tão de gente isso. Isso é tão do ser humano, mas não é. E a gente tem um campo grande de atuação para todos os profissionais que estão aqui. Não vai acabar esse negócio, vai ser para sempre. Saúde mental muito sério. A tendência dos números é aumentar ainda mais por questões estruturais, por questões de pejotização do trabalho, por questão de má formação de empresários, porque qualquer um agora quer ser empresário. Sou empresário, abre uma loja, coloca 10 pessoas ali, não cumpre lei trabalhista e vai morrendo gente, e as pessoas estão desinformadas, mas ao mesmo tempo uma onda bem legal de educação, assim, entre algumas bolhas, obviamente, dos jovens, né, dessa geração Z aí, chegando e enfrentando, e não vou trabalhar com você não, vou embora, ficar com essa empresa aí, que está movimentando essa falta, né? Uma falta de mão de obra, é o assistencialismo que está, é o Bolsa Família. Eu escuto uns negócios assim, eu fico, meu Deus do céu, eles não entendem, precisa voltar 2 casinhas, eles precisam tentar entender que a empresa, a gente vem da cultura de que a empresa, o principal ativo da empresa é o cliente, né? E não é, nunca foi. Nunca foi. É o colaborador, é o trabalhador que vai atender esse cliente. Preciso tratar bem, preciso pagar bem, eu preciso saber se a família dele está bem, se ele não está passando fome, não está passando necessidade, as questões de acidente social, né, a escolaridade dos filhos. Antigamente, vou falar antigamente, na época dos meus pais, ele ia ser fichado em firma. Olha o vocabulário, fichado em firma. E vinha lá os papéis, eu lembro dele preenchendo papel em casa lá, para levar a cesta básica, para dar convênio para filho, para dar escola. Umas empresas boas faziam isso, até hoje ainda faz, hoje um pouco menos, hoje é ao contrário, né? Hoje quanto menos direitos tiver, mais lucro, tá tudo errado. Resumindo, né? E que legal ter o nosso grupo. Muito simples, mas eles acabam dificultando, né? E aí eu falo, cabe a nós como profissional, na verdade, acho que não precisa de muito, é o que você falou, a empatia vale muito mais, e isso está muito assíduo, essa questão, né? E aí eu vou querer resolver o problema prático, eu quero evidências, assim, práticas e rápidas. E não é isso, né? É um processo. Quando a norma, ela atualizou, eu falei, nossa, que legal, que bacana. Mas, assim, eu já fazia muita coisa dessa parte de saúde mental, programas, eu escrevi vários programas de saúde mental em conjunto com a medicina do trabalho, para lidar com as questões de IST, para lidar com as questões de tabagismo, questões que a gente identificava que poderiam melhorar, a questão de melhorar condicionamento físico, além da ginástica laboral. Então, cuidado ali com o ser humano, que é o trabalho que a engenharia de segurança, o SESMIT, eu vou chamar de SESMIT, tá? É o serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, engenharia de segurança e medicina do trabalho, faz, não tem jeito, isso é natural para a gente, mas só que pouquíssimas empresas têm esse serviço. Quando tem, aí eu vou compartilhar, vou desabafar com você um pouquinho aqui, quando tem, é extremamente ambulatorial, pouco estratégico, coloca lá você para receber atestado e tira você do fazer a prevenção, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim, é exatamente isso, né? Infelizmente. É isso. E é isso.
Obrigado. Eu acho que só a Alande não falou. A Alande quer falar um pouquinho? Como é que você está aí? Está podendo falar? Como que chegou para você hoje? Tem mais alguém aqui? Pode ser que tenha gente oculto, tá? Olá, boa noite. Não, até aqui, para mim tá tudo claro. Estou Maravilha. gostando muito de acompanhar as lives. A correria do dia a dia, assim, às vezes eu chego assim, um pouco atrasada Fique tranquila, pelo amor de Deus, você é nos nossa. encontros, mas está tudo ok. Obrigadão pelas informações. Está sendo de grande Gente, valor. eu não posso deixar de falar para vocês uma mensagem bem legal aqui, nossa, tá? Nossa, acho que quem acompanha mais ativamente nas redes sociais vai ver que a gente, no dia 27, eu e Irene, nós fomos convidados pela Isabela Camargo, não sei se vocês acompanham ela tem todo o processo teve o burnout e tudo mais, né? E tem aqui a questão dos EPIs, da saúde mental, bem legal. Um pouco antes de falar com vocês, a gente estava com ela fazendo um trabalho bem incrível, tem sido um movimento bem bonito, e por iniciativa dela, ela, gente, assim, tem um monte de gente querendo uma formação, um curso, e eu quero, o que vocês acham da gente fazer um projeto em conjunto, assim, um projeto bem bonito. Então, tem um médico, psicanalista, médico do trabalho, André Fusco, Isabela Camargo, Irene Reis, que vocês conhecem, neurocientista, maravilhosa, minha esposa, ela é incrível, amo demais, sou muito fã, aprendo demais com ela todo dia, vocês não têm ideia. E eu, assim, a gente desenhou uma formação para todo mundo, para quem quiser, mas principalmente para psicólogos, pessoal do RH, entender ali, de fato, como colocar essa NR1 na prática, em todos os segmentos. Então, vai ser um encontro bem legal. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Consegui. Teve alguém lá no grupo lá que pediu um desconto e tal. Foi você, Juliana? Foi eu. Consegui o desconto, dá uma olhada aí, ó. Ah, que bom. Desconto, ó. Reinventando, que eu pedi para ela, que é dela o curso, né? Custa, né? O dão a gente já tem. Então, Claro, eu falei, vou buscar. Reinventando 15, tá? Então, abre a página, coloca esse cupom e vê se, vê se... Eu testei aqui, eu vi, deu certo, vê se vai dar certo aí para você também. Tá aqui no chat tudo que eu tô colocando. E assim, gente, vai ser maravilhoso, vai ser bem legal. A gente está fazendo assim, a gente vai fazer uma entrega bem assertiva, somando o conhecimento dos quatro. Assim, a gente tem trabalhado em conjunto em algumas empresas que levam a gente, e tem sido bem legal, bem interessante. Peço para que vocês indiquem outras pessoas também, então joga lá no grupo que vocês participam aí, pega e fala, ó, vou dar um presente para vocês aqui, não fala que fui eu que pedi, não. Pega esse cupom de desconto aí, joga lá, entra no grupo da NR na escola, que tá legal, né, pra gente ir avançando. Eu acho que quanto mais a gente unir forças, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, a gente vai conseguir impactar e chegar no nosso objetivo, que eu acho que é de transformar um pouquinho esse mundo para melhor, né? Acho que todo mundo que está aqui tem isso. Então, façam isso, eu vou jogar lá no grupo também, tudo, depois que acabar, condensar aqui, vou pedir para o Paulo pegar esse link e jogar lá no grupo para vocês assistirem. Eu subo no YouTube também, deixo lá disponível para vocês verem e reverem, tá? E aí, legal a dinâmica de hoje, eu consegui entrar um pouquinho mais cedo, eu conversei com a Sandra tá aí, conversei um pouquinho diretamente, trocando ideia antes da nosso bate-papo, entendendo o momento de cada um. Quem quiser isso, vou tentar fazer com mais frequência, né, pelo menos uma vez na semana, para escutar vocês no fazer de vocês, as dificuldades também, tá? Porque eu sei que ajuda, eu tenho aqui alguns mentorados também mais próximos e tal, e esse trabalho que eu estou fazendo aqui é para ajudar genuinamente quem está na linha de frente ali das escolas, por conta do impacto que a escola tem para a nossa humanidade, né, para a nossa sociedade. As crianças sofrem violências demais, assim, demais. E se os professores, os trabalhadores das escolas sofrem essas violências, é só um ciclo que a gente vai continuar repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, e não vai começar a mudar. Daí veio a necessidade de deixa eu tentar contribuir aqui com quem está aí na linha de frente, entender os desafios, fiz um material,
e abrir esse espaço aqui para a gente trocar, tá bom? Um espaço nosso, tá bom? Agradeço vocês, um beijão, ótima noite, até nosso próximo encontro. Movimento grupo lá, vamos tirar movimentar a rede social também, tá, gente? Vamos tirar um print aí da tela, vamos postar lá, vocês colocam lá encontro, aula extra, NR1, bota lá, marca a gente, pode marcar Reinventando a Educação e... Peraí, eu vou tirar uma foto melhor aqui. Com cuidado, Lailson Lima, marca a Irene também, que a gente vai republicar lá, tá? Todo mundo preparado para a foto bonita aí? Todo mundo sorrindo? Aê! Maravilha! Façam as de vocês aí, eu vou jogar essa aqui lá no grupo. E tá ótimo, então, gente. Um abraço, até nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem atentos lá no grupo que eu vou movimentar. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, Obrigada, pessoal. bem, Valeu, Lailson. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.